Paz do Senhor, queridos. Deus abençoa grande e poderosamente. Estamos aqui hoje para falar da última igreja, que é a igreja de Laodiceia. Tanto, sem mais delongas, eu gostaria de dizer que o nome Laodiceia significa a voz do povo. Cidade próxima ao cruzamento, nesse caso, de importantes estradas que ligavam ao norte ao sul, a leste e oeste do Império Romano. Tanto era trânsito obrigatório dos viajantes, não é, que vinham por aqueles lados. Isto lhe garantia prosperidade e riqueza. Tornou-se centro bancário para trocar as moedas. Tanto a característica de Laodiceia, tanto era poderoso, centro comercial e bancário, localizada em terras férteis, cidade industrial, produzia lã, especiaria, não é? Possuía também uma acentuada escola de medicina, fabricava remédios, unguento para o ouvido e colírio para os olhos. Portanto, essa cidade foi fundada por Antíoco Epifânio II, tanto provavelmente no ano 222, provavelmente. Tanto Antíoco Epifânio, que vai trazer povos judeus e povos assírios, então localizou-se em Laodiceia, que vai trocar o nome de Roais, que era Laodiceia, e vai dar o nome de Laodice em alusão à sua esposa. Então recebe esse nome de Laodiceia. Portanto, vimos também que Laodiceia, não é, era rica, era uma igreja rica. Como uma igreja rica, não é? A cidade era corrompida pelos bens materiais. Todo crente de Laodiceia só tinha visão nos bens materiais, muito adaptável a novos princípios de valores, não é? Acomodativa e maleável. Então, era permissiva e fraca moralmente esta igreja. Ela não tinha autoridade na doutrina. Tanto a igreja moldou seu caráter da cidade, quer dizer que os crentes, não é, tanto foram influenciados pelas atitudes e comportamento dos cidadãos daquela cidade. Tanto não exerceu a função da luz e o sal da terra sobre a cidade. Valores éticos, morais flexíveis, tanto firmada na prosperidade de bens materiais, a igreja tornou-se cega, sem visão, e as suas necessidades espirituais se desvaneceram. Nesse caso, a voz do povo, que é, nesse caso, Laodiceia, não é? Em Laodiceia, o povo que ocupava os bancos controlava o púlpito. Quer dizer que os ímpios mesmo é que estavam no púlpito. Então, a voz do povo, quer dizer, pregadores mantidos pelo banco, não é? Perderam a voz profética. Então, os reféns deixaram de falar e questionar aquilo que era a inquietação do Espírito Santo para fazerem as suas próprias obras. A palavra sem sal, quer dizer, pregavam o que era simpático e agradável ao povo, que os mantinham. Não pregavam aquilo que Deus quis falar, mas pregavam aquilo que eles queriam ouvir. Aí está o problema de Laodiceia. Nesse caso, Jesus apresenta-se a Laodiceia como juiz, não é? Ele diz que estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, em Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Veja que a essa igreja morna era, não é? Ou seja, ela se apresenta como o Amém. Jesus se apresentou como o Amém, aquele que é e não apenas aparece, a testemunha fiel e verdadeira, sem conteúdo adulterado. Tá entendendo? Então, o princípio da criação imutável desde o princípio. Evidências. Ele tem um posicionamento, firmeza e caráter. Jesus tem caráter. Jesus não é como um qualquer pilantra, não. Jesus tem caráter. Tem caráter. Tá? Bom, Laodiceia também, Jesus vai elogiá-la, não é? Ou seja, em vez de elogiar, não vai encontrar nele elogio nenhum. Sim, senhora. O juiz não encontrou qualidades apenas em duas igrejas, que são Sardes e Laodiceia. Não tiveram mesmo nenhuma qualidade. A igreja de Filadélfia não apresentava defeito, só recebeu elogio. A igreja de Laodiceia não tinha elogio, só havia defeito. Ora, aqui o contraste. Meus queridos irmãos, Laodiceia, Jesus vai repreender: conheço as tuas obras, que nem és frio
nem és quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente ou frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Apocalipse capítulo 3, versículo 15 até o versículo 16. Esta situação de identificação trouxe a rejeição do juízo pela igreja. Laodiceia era uma igreja parcial e influenciável, não é? Ela se torna morna, nem quente nem fria. Tanto não estava totalmente no mundo, mas não abundava na fé e nas obras. Alguém morno não é frio, não é quente. É mais difícil de ser detectado esse tipo de crente. Então, Laodiceia está nessa situação. Estou a ponto de vomitar-te. Quando ele diz isso, morna, ou seja, a mornidão dá sensação de náusea, não é? E rejeição, não é? Toma conta do juízo. Quer dizer que quando se bebe mesmo água morna também dá uma ânsia de vomitar. Então, o forte contraste com a igreja em Filadélfia, ele promete torná-la parte integrante de Deus. Mas Laodiceia, seu desejo é tirá-la de si mesmo, vomitar. Jesus queria vomitar esses crentes. Então Laodiceia tinha na conta da igreja rica, nesse caso, comprava tudo e não necessitava nada porque eles eram ricos. Na visão de Cristo, essa igreja era miserável, era pobre, era cega e era nua. Muito rica, mas destituída de tudo. Tá? Conselhos dados pelo juiz a Laodiceia, porque Jesus vai dar conselho, que dela comprem, ou seja, que dele comprem. Eles têm ouro, mas Jesus está dizendo, comprem de mim o ouro refinado. Significa que já não é mais de graça. Jesus deu de graça aos que creem de graça. Mas eles, como têm dinheiro para comprar, são ricos. Então eles dizem, comprem de mim o ouro. Olha aqui, vestiduras brancas para a nudez, a justiça de Cristo. Está entendendo? Aqui, o ouro refinado pelo fogo do Espírito Santo para os pobres espirituais. O colírio tipificando a unção do Espírito Santo para a cegueira espiritual, para poder ver e entender as coisas espirituais. Portanto, eles tinham clínica de oftalmologia, mas para Jesus eles eram cegos. Eles tinham roupas de ricos, porque já tinha lá a fábrica de tapetes, que fabricavam grandes roupas, mas para Jesus estavam nus, tá vendo? Então, estavam cegos espiritualmente. Nesse caso, Laodiceia, Jesus vai repreender, não é? Resumindo uma frase de Jesus, eu repreendo e disciplino a quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Capítulo 3, versículo 19. Portanto, o convite feito pelo juiz à igreja de Laodiceia, eis que estou à porta, bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, aqui uma constatação que Jesus fez. Jesus está de fora da igreja. Então, ele está a bater para que a igreja abra a porta e ele entra. Não é? Não mais no meio dela como sempre esteve. Por quê? Porque em Apocalipse capítulo 1 nós vimos que ele está no meio dos 7 castiçais. Está no meio da igreja, representa que ele está no meio das 7 igrejas. Mas só que aqui em Laodiceia, ele já está a aparecer a bater na porta. Jesus está fora da igreja. Olha o comportamento dos crentes. Até certo ponto fazem com que Jesus saia do meio do seu povo. Saia no meio da igreja para depois vir novamente bater a porta e entrar nele. Misericórdia. Jesus do lado de fora, batendo a porta. A igreja sem a voz profética, apesar de toda aparência, Cristo está falando às pessoas individualmente. Está entendendo? Quando uma igreja não tem pregadores que falam a verdade e que pregam a verdade, então está sem voz profética. O convite é aceito individualmente. Ele entrará e ceará com quem abrir a porta do seu coração. Então, a ceia era a única refeição quente do dia para o judeu. Tanto sentavam-se ao redor da panela e enfiava nela a mão o pão, não é? E assim, não havia talheres. Estes só apareceram no século XV. No momento, era restrito à família, no momento da ceia. Tá? Vamos ver também que é estranho, nesse caso, por quê? Porque o estranho que era convidado para partilhar da ceia era considerado da família.
gozava de comunhão, intimidade com quem o convidou. Apesar de deixado fora, Jesus oferece comunhão total, não é? E perfeita a estas igrejas. Então, promessa. Aqui temos uma grande promessa, grande honra reservada ao vencedor em Laodiceia. Ao Senhor dar-lhe-ei sentar-se comigo, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no trono do meu Pai, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no meu trono. O fiel, nesse caso, vai compartilhar inteiramente da vitória com Cristo, o qual conquistou a morte, não é, na cruz do Calvário, quando ascendeu o trono. O poder verdadeiro não é material, mas é espiritual. O vencedor, quem se mantiver quente em meio ao relativismo e tentação do mundanismo, será salvo, será arrebatado e reinará com Cristo. O restante dessa igreja passará pela grande tribulação. Crentes, igualmente também os crentes de hoje que não se têm uma vida adequada, não é? Perante o Senhor, vão passar pela grande tribulação, não é? Comprará e apagará a vida com que foi achado. Então, ele vai, portanto, fazer a sua exortação, que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Laodiceia, na história da igreja, Laodiceia tipifica a igreja no tempo presente, até a vinda do Senhor, não é? A parte da igreja sobrará na terra após o arrebatamento, tipifica as 5 virgens deixadas fora das bodas. Trata-se de uma super igreja, estruturalmente falando, não é? Arrecada milhões, não é? Dona de recursos e condições, forte como empresas, pobre como a luz e sal, cheio de suficiências e condições vazias da presença do Senhor. Então, estamos a ver que Laodiceia, o último estágio da igreja, é a igreja de hoje, que vai até os dias do arrebatamento da igreja. Deus, rica e poderosamente, nos possa abençoar. Espero que você, nesse estudo das 7 igrejas de Apocalipse, espero que tu pudesse aproveitar alguma coisa dos nossos ensinamentos. Mas fizemos aqui um contexto, não é, das igrejas, das 7 igrejas da Ásia, revirada no contexto histórico da igreja, os 7 estágios da igreja, aquilo que a igreja passou, não é? Por tudo que passou, diante de todas as circunstâncias que a igreja houve desde o tempo da sua fundação, no dia de Pentecostes, até os dias que vão, então, evidenciar o arrebatamento. Portanto, meu irmão, esteja preparado, guardas o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Muito obrigado, Deus abençoa. Continua neste canal e a nos acompanhar. Deus abençoa. Até a próxima oportunidade.